boa noite. Boa noite. Mistério no Pará. A mineradora que contaminou águas em Barcarena admite que é irregular um duto que despejava rejeitos no meio ambiente. Funcionários de agências reguladoras protestam contra o indicado para dirigir a ANTT. A execução de um bandido aterroriza hóspedes de um hotel em São Paulo. O governo americano aumenta a pressão contra o programa de armas nucleares da Coreia do Norte. A Arábia Saudita autoriza mulheres a entrarem em estádios de futebol. Uma garota de 15 anos conquista o ouro na Olimpíada de Inverno. O IBGE retrata os brasileiros que desistiram de procurar emprego. E uma agência de classificação de risco rebaixa a nota do Brasil. Veja agora no Jornal Nacional. A agência de classificação de risco Fitch rebaixou hoje a nota de crédito do Brasil. Foi uma consequência da demora do país em aprovar medidas para equilibrar as contas públicas, principalmente a reforma da Previdência. A Fitch declarou que o rebaixamento da nota brasileira reflete déficits fiscais grandes e persistentes, ou seja, despesas muito maiores do que as receitas, dívida pública alta e crescente e o fracasso das reformas que melhorariam as contas do governo. Os países mais seguros do mundo para investimentos têm notas que começam com a letra A. Estados Unidos e Alemanha, por exemplo, são AAA. O Brasil já estava num grupo intermediário, tinha nota BB e piorou, caiu para BB-. Países com essas notas não são considerados seguros para investidores e acabam atraindo principalmente dinheiro de especuladores que aceitam correr riscos maiores por causa dos juros maiores que recebem. Mas a agência não prevê um novo rebaixamento no curto prazo. A Fitch declarou que quando o governo reconheceu não ter como votar a reforma da Previdência, ele deu um passo para trás, que minou a confiança nas finanças públicas e no compromisso político de abordar a questão da reforma. Mencionamos justamente a incapacidade da classe política no Brasil, seja o executivo, seja o legislativo, mas de fazer reformas estruturais. Quer dizer, o Brasil é um país que tem um problema estrutural. Nós temos que enfrentar esses problemas estruturais e temos que resolvê-los. Isso só passa através de reformas. Apesar do rebaixamento, a Fitch afirmou que a economia brasileira continua se recuperando de uma recessão profunda e prolongada e citou a queda da inflação. Fitch, Moody's e Standard & Poor's são as 3 agências de classificação de risco mais importantes do mundo. Em janeiro, a Standard & Poor's já havia rebaixado a nota do Brasil, exatamente por causa da demora em aprovar a reforma da Previdência, que a agência considera fundamental para o país equilibrar suas contas. Só no ano passado, o déficit da Previdência foi de quase 270 bilhões de reais. O Brasil está sem o selo de bom pagador dado pelas agências desde 2015. E a consequência imediata disto é que fica mais caro para as empresas e também para o governo conseguir crédito no exterior. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta de 0,7% e atingiu um novo recorde em pontos. O economista Alexandre Schwartzman afirma que a decisão da Fitch não teve impacto no mercado financeiro porque os problemas já eram conhecidos e o rebaixamento esperado. Está muito mais ligado à dinâmica política, saber quem vai ser eleito em 2018 e se as forças políticas que forem eleitas em 2018 vão levar adiante reformas ou não. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que a decisão da Fitch não foi surpresa e que o governo continua empenhado em uma agenda de reformas. É normal que as 3 agências tendam a fazer movimentos conjuntos. Eu acho que está exatamente de acordo com as previsões, de acordo inclusive com o que nós temos dito há muito tempo, que é o fato de que é importante, é necessário aprovar essas reformas que nós estamos fazendo na economia brasileira. O Brasil já aprovou o teto de gastos, já fez a reforma trabalhista, etc. Eles colocam basicamente a visão de que o Brasil já está tomando as medidas necessárias, etc., para mudar. O IBGE contou os brasileiros que acabaram vencidos pelo não na hora de procurar emprego. A parcela da população que desistiu de correr atrás de trabalho. O operário que queria operar na fábrica, o vendedor que queria vender na loja,
O engenheiro que queria exercer o seu engenho. São milhões de brasileiros que querem, correm atrás, mas não encontram. No último trimestre do ano passado, 12 milhões e 300 mil trabalhadores estavam desempregados no Brasil. O IBGE considera como desempregado todo aquele que não tem trabalho, mas está à procura. Existe, no entanto, outro grupo igualmente numeroso. São brasileiros que procuraram, mas acabaram desistindo de encontrar. Estamos falando de 4 milhões e 300 mil trabalhadores vencidos pelo desânimo, pelo desalento. Se este conceito soa um pouco abstrato, aqui vai um exemplo concreto. Depois de 5 anos trabalhando como auxiliar administrativa na mesma empresa, a Maiara foi demitida em 2016. Passou 2017 inteiro fazendo entrevistas de emprego. Nada. 15 entrevistas. Nada. Nada. Tive retorno de nada. No momento eu desisti, murro em ponto de faca. Que a gente está dando. É a primeira vez que o IBGE mede o desalento na Pesquisa Nacional de Domicílios. O levantamento mostra que este sentimento é maior no Nordeste, onde o desalento atinge 2 milhões e 600 mil trabalhadores, principalmente na Bahia e no Maranhão. Isso pode estar relacionado principalmente com essa crise econômica, onde a desocupação é alta e as pessoas acreditam que elas podem não conseguir trabalho e acabam se afastando da força de trabalho. Somando desemprego, subocupação e desalento, o número de brasileiros afetados passa dos 26 milhões, segundo o IBGE. É um número absolutamente absurdo, chega a 27%, se eu não me engano, da população em idade de trabalhar. Isso a economia tem que responder, a economia tem que ficar mais dinâmica e aí essas pessoas vão ser absorvidas em boa parte. Diante de tantas negativas, a Maiara resolveu mudar de ânimo e de área. A ex-auxiliar agora anda toda alegre no novo curso de enfermagem. Estou, assim, dando prioridade agora aos meus estudos. Em março eu estou começando a estagiar. Nesse cenário de emprego escasso, muitas empresas mudaram a forma de selecionar os funcionários. Olha, no mercado com desemprego tão alto quanto o brasileiro, a primeira grande surpresa da Vanessa foi conseguir se recolocar em rápidos 2 meses. E a segunda e maior novidade para ela foi entrar numa empresa com um chefe que fez a entrevista mais maluca que ela já participou na vida. Quais são seus valores, mas o que é importante para você, o que você não abre mão, que no final eu já estava... Meu Deus, isso é muito mais uma conversa, quase que uma terapia de autoconhecimento do que, de fato, uma entrevista. Uma aceleradora de novos negócios que faz reuniões a céu aberto com cadeira de praia e mesa de boteco no gramado. Como é que se encontra uma pessoa organizada, disciplinada, que gosta de tecnologia e com foco para um lugar com esse clima? Só analisando o que está escrito numa folha de papel, hein? Não tem. Não tem isso, então nós vamos ter que formar essas pessoas e cada vez mais, porque o mundo está mudando, todo mundo vai ter que aprender mais, e onde você se dispõe a aprender mais, onde você está feliz ali, buscar o seu melhor, e aí você aprende. E esse é um perfil de chefe que está cada vez mais presente no mercado, aquele que até pode usar os currículos tradicionais de sempre para fazer uma triagem inicial dos candidatos. Mas na hora da entrevista, no rosto a rosto mesmo, ele quer muito mais saber quem é a pessoa de verdade do que aquilo que ela é capaz de fazer profissionalmente. A pessoa conta mais porque o que é técnico, o profissional pode aprender com o tempo, principalmente porque muitas das vagas desse novo mercado nem estão sendo formadas pelas faculdades. Focaram bastante na parte da curiosidade, da aprendizagem, e são 2 coisas que eu levo bastante para a minha vida. O que a gente busca? A gente busca primordialmente capacidade de aprendizagem, né? A capacidade de adaptação desse profissional às realidades que vão mudar constantemente. Esse fenômeno está começando principalmente pelas empresas de tecnologia, mas há quem diga que é um caminho sem volta para todo mundo. Eu entendo que as pessoas, elas, nesse processo de aprendizado, né, nessa dinâmica, elas vão ter que mudar a forma delas pensarem, da forma delas se comportarem. Estudar é essencial para você criar, vamos dizer assim, uma base, um colchão. Mas depois você vai ter que ficar muito antenado nos movimentos do mercado e se preparar com a prática do dia a dia mesmo. Você está feliz, então? Muito. Bastante. A Receita Federal divulgou novidades no imposto de renda deste ano. Passa a ser obrigatório informar o CPF de dependentes com 8 anos ou mais.
A Receita pede que o contribuinte apresente um número maior de informações sobre bens, como endereço, número de matrícula, IPTU e data de aquisição de imóveis e o Renavan de veículos. Mas essas informações só vão ser obrigatórias a partir do ano que vem. O prazo de entrega é de 1º de março a 30... O prazo de entrega, deixa eu ver se eu tenho essa informação aqui. O prazo de entrega vai de 1º de março a 30 de abril e, claro, você vai ter todas as informações sobre o imposto de renda desse ano na nossa página na internet. Servidores das agências reguladoras estão pedindo o afastamento do novo diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Ele foi citado por delatores da Lava Jato. Hoje, a União dos Servidores das Agências Reguladoras pediu ao governo a revogação do decreto que promoveu Mário Rodrigues Júnior. Ele já era diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Tomou posse como diretor-geral da agência na terça-feira. A entidade lembra que está em discussão no Congresso uma proposta do governo Michel Temer que prevê reputação ilibada como requisito para a ocupação de cargo de diretor de agência reguladora. E disse que o Brasil não suporta mais a hipocrisia. O diretor da agência, Mário Rodrigues, foi citado em 2 delações da Lava Jato. O ex-executivo da Odebrecht, Roberto Cumprido, disse que Mário Rodrigues, na época diretor da Dersa, a concessionária do governo de São Paulo e que fez o contrato do Rodoanel Sul, se reuniu com as empreiteiras antes das licitações para discutir como elas seriam feitas e teria recebido dinheiro de propina. E quem que era o interlocutor da Dersa nessas conversas? Olha, eram conversas assim a nível de vários setores da própria secretaria, mas sempre o Mário Rodrigues, que era o diretor de engenharia. Em outro depoimento de agosto de 2017, um ex-executivo da OAS, Carlos Henrique Barbosa Lemos, disse que a OAS fez o repasse de R$2.300.000 para Mário Rodrigues. De acordo com o delator, o valor fazia parte de um montante de R$30 milhões que seria necessário repassar para a campanha do tucano José Serra para o governo do estado de São Paulo em 2006. Quando Mário Rodrigues Júnior foi indicado para diretor da ANTT em 2016, ele passou por uma sabatina nesta sala do Senado e não falou nada sobre sua passagem pela Dersa. Naquela época, as denúncias ainda não tinham vindo à tona e os senadores não fizeram nenhuma pergunta sobre esse assunto. O nome dele foi rapidamente aprovado. Mário Rodrigues Júnior já assessorou o ministro Moreira Franco na Secretaria de Aviação Civil por indicação do PR, mesmo partido que também o indicou para a agência. Os servidores da agência pedem que o governo espere a conclusão das investigações e dizem que essa nomeação prejudica a moralidade na administração pública. Se a investigação for arquivada, encerrada, sem nenhuma denúncia, sem nada, ele pode ser nomeado diretor-geral. A gente só acha que o momento é muito inoportuno, ainda mais no momento que a gente busca revigorar e fortalecer as agências reguladoras, uma nomeação com essas questões, com reputação ilibada, com questões maculadas, é muito ruim para a agência. O diretor-geral da ANTT, Mário Rodrigues, disse que respeita o posicionamento dos servidores, mas que os fatos noticiados não têm relação com a gestão do diretor da agência. Sobre as denúncias dos delatores da Lava Jato, Mário Rodrigues disse que não comenta assuntos que serão objeto de análise da Justiça. A assessoria do Palácio do Planalto disse que Mário Rodrigues passou por sabatina no Senado e é funcionário de carreira da ANTT. O governo de São Paulo e a Dersa afirmaram que são grandes interessados no andamento das investigações e esperam ressarcimento dos danos que venham a ser apurados. A assessoria do senador José Serra, do PSDB, disse que os eventos citados foram antes do mandato como governador e que o partido sempre cuidou da arrecadação para as campanhas de Serra. O PSDB de São Paulo reiterou que todas as doações feitas ao partido são devidamente registradas na Justiça Eleitoral e que jamais pediu a qualquer empresa contrapartida relacionada a contratos governamentais. O PR disse que não comenta decisões do presidente da República na escolha de nomes para cargos no governo. O ministro Moreira Franco não quis se manifestar.
O delegado da Polícia Federal, Kleiber Malta Lopes, pediu ao Supremo Tribunal Federal mais 60 dias para concluir o inquérito sobre o suposto favorecimento de empresas do setor de portos por um decreto do presidente Temer. O delegado alega que solicitou medidas imprescindíveis ao Ministério Público, que ainda estão pendentes, que sem elas, os crimes investigados, notadamente possíveis atos de corrupção e de lavagem de dinheiro, nas palavras do delegado, podem ficar sem esclarecimento. O Palácio do Planalto não quis se manifestar. A Procuradoria-Geral da República afirmou que se manifestará nos autos. A Lava Jato prendeu hoje o presidente da Federação do Comércio do Rio, suspeito de desviar recursos públicos e usar o esquema criminoso do ex-governador Sérgio Cabral para lavar o dinheiro. A polícia prendeu Orlando Diniz em casa no Leblon, na zona sul do Rio. Mas este não é o único endereço dele no bairro. O executivo também tem um apartamento neste outro prédio, o mesmo do ex-governador Sérgio Cabral. E a proximidade entre os dois vai além de terem sido vizinhos por muito tempo. O Ministério Público Federal diz que Orlando Diniz desviou recursos públicos e usou o mesmo esquema da organização criminosa do ex-governador para lavar dinheiro. As investigações apontam que ele repassava os valores a empresas da quadrilha e depois recebia o dinheiro limpo usando contratos falsos de consultoria. Só com empresas de ônibus e concessionárias foram 3 milhões de reais. Orlando Diniz é presidente da FEComércio, a Federação do Comércio do Rio, há 14 anos. E até dezembro era presidente também do SESC e do SENAC no estado. Ele foi afastado por ordem do Superior Tribunal de Justiça, depois de suspeitas de irregularidades. Orlando Diniz lutou muito e gastou muito para tentar não perder o cargo. Os investigadores descobriram que o executivo pagou 180 milhões de reais a advogados entre 2012 e 2017. O Ministério Público Federal investiga se a contratação dos escritórios de advocacia não foi apenas para defender interesses pessoais e se manter no cargo. Entre os escritórios contratados por Diniz estão o da ex-primeira-dama Adriana Anselmo, mulher de Sérgio Cabral, por 20 milhões de reais. E o escritório de Roberto Teixeira e Cristiano Zanin, o mesmo que defende o ex-presidente Lula na Lava Jato. Foi o que recebeu o maior valor, 68 milhões de reais. Segundo as investigações, 1 milhão teria sido pago em dinheiro. A ex-superintendente jurídica do SENAC contou que numa reunião foi dito que o problema de Orlando Diniz era político e que Roberto Teixeira era capacitado para mantê-lo na presidência do SESC-SENAC. Os contratos são investigados, os advogados não. O volume dos recursos chamaram bastante atenção, mas a existência ou não da prestação dos serviços advocatícios a gente ainda não pode afirmar peremptoriamente se foram prestados os serviços ou não, se esses escritórios participaram ou não de alguma atividade ilícita. Na relação de amizade com o ex-governador, os procuradores descobriram ainda que, a pedido de Sérgio Cabral, Orlando Diniz contratou pessoas para o SESC e o SENAC como funcionários fantasmas. Entre elas, a chefe de cozinha e a governanta de Sérgio Cabral, que chegaram a receber salários de até 18 mil reais. A prisão de Orlando Diniz é preventiva, não há prazo definido. A operação ganhou o nome de Jabuti. Era o apelido dos funcionários fantasmas. Todos nós aqui sabemos que o jabuti não sobe em árvore e que alguém coloca o jabuti lá em cima. E a Lava Jato vai derrubar todos esses jabutis. A defesa de Orlando Diniz disse que as acusações são infundadas e vai esclarecer todos os pontos no processo. O SESC e o SENAC do Rio informaram que, depois do afastamento do dirigente, uma nova administração assumiu para que as instituições retornassem à sua finalidade. Nós não conseguimos falar com a FEComércio. A defesa de Sérgio Cabral declarou que a Polícia Federal repete a prática de prender um suspeito de ter agido junto com o ex-governador e que, após a prisão, o suspeito recebe um benefício para acusar o ex-governador. A defesa de Adriana Anselmo declarou que o escritório prestou serviços efetivos à FEComércio e que não há nenhuma ilicitude no contrato. O escritório Teixeira Martins e Advogados declarou que presta serviços jurídicos à FEComércio desde 2011, que todos os honorários recebidos
recebidos foram contabilizados e os impostos recolhidos. Que a relação entre cliente e advogado é protegida por sigilo legal e o Ministério Público Federal jamais poderia ter dado publicidade a esses dados. O escritório afirma ainda que aspectos da contratação foram manipulados e que tomará as medidas necessárias para coibir o abuso. A Polícia Federal entregou hoje ao juiz Sérgio Moro a perícia nos sistemas de informática do Departamento de Propinas da Odebrecht. Os peritos conseguiram confirmar a autenticidade da imensa maioria dos quase 2 milhões de arquivos e afirmaram ter encontrado lançamentos que ligam a Odebrecht à compra de um terreno que, segundo a Lava Jato, seria para o Instituto Lula. A obra nunca foi realizada. Mas os peritos não conseguiram determinar uma relação entre a compra do terreno e alguma obra específica da Petrobras. A perícia também descobriu que arquivos foram apagados do sistema logo depois da prisão do ex-presidente do grupo, Marcelo Odebrecht. O juiz Sérgio Moro deu prazo de 15 dias para que os assistentes técnicos se manifestem sobre a perícia. Os advogados do ex-presidente disseram que os peritos confirmam o que sempre foi dito por eles, que a perícia não estabeleceu qualquer vínculo entre os contratos da Petrobras e os imóveis indicados na denúncia e que não apontou o pagamento de qualquer vantagem indevida a Lula. A defesa afirmou ainda que o ex-presidente jamais solicitou ou recebeu da Odebrecht ou de qualquer outra empresa imóvel destinado ao Instituto Lula, que funciona no mesmo local desde 1991, e que tampouco solicitou ou recebeu a propriedade do apartamento que é locado pela família mediante o pagamento de aluguéis. A Odebrecht afirmou que desde março de 2016, quando anunciou que iria colaborar com a Justiça, vem fornecendo às autoridades os arquivos dos sistemas eletrônicos sem qualquer modificação. No caso em questão, a Odebrecht afirmou que a perícia determinou que a imensa maioria dos arquivos são autênticos. O Superior Tribunal de Justiça arquivou por unanimidade uma sindicância contra o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT. Mônica Moura, mulher do ex-marqueteiro do PT, João Santana, afirmou que em 2012, Pimentel intermediou pagamentos não declarados para a campanha de Patrus Ananias, do PT, à Prefeitura de Belo Horizonte. Nessa época, Pimentel era ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do governo Dilma Rousseff. A Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento por falta de provas. O advogado de Fernando Pimentel declarou que considerou muito digna a atitude da PGR. A seguir, a mineradora que contaminou águas em Barcarena admite que é irregular um duto que despejava rejeitos no meio ambiente. A mineradora que provocou o vazamento de material tóxico em águas de uma cidade do Pará admitiu que tinha um duto irregular. O Ministério Público pediu o embargo de parte das operações da empresa.
Nas comunidades vizinhas à mineradora vivem mais de 400 famílias. A confirmação de que os igarapés que abastecem a região foram contaminados por metais tóxicos assustou os moradores. Essa água que vem diretamente do poço daqui, o nosso poço, entendeu? Eu não tenho condição de comprar água mineral, aí a gente usa ela mesmo. A Prefeitura de Barcarena e a empresa Hidroalunorte disseram que vão fornecer água potável. A Secretaria de Saúde do Pará informou que vai avaliar a qualidade da água nos poços e prestar assistência médica aos moradores. Representantes do IBAMA, da OAB e uma comissão de deputados federais se reuniram com a direção da Hidroalunorte. Eles cobraram explicações sobre a tubulação que foi usada pela empresa de forma irregular para despejar água de cor avermelhada em uma região de floresta depois da chuva forte do fim de semana. A mineradora afirmou que após uma vistoria verificou a existência da tubulação e que está investigando o vazamento. Mas a empresa, que preferiu não gravar entrevista, voltou a negar o transbordamento no depósito de resíduos de bauxita. A empresa não reconheceu nada de erro, é como se tudo tivesse na mais absoluta perfeição, que a Hidro possa fazer aqui exatamente o mesmo padrão que ela faz na Noruega, porque aqui ela está fazendo coisas que lá na Noruega ela não faz. O Ministério Público do Pará recomendou o embargo imediato de um dos depósitos da Hidro, porque a empresa já estaria despejando resíduos de bauxita sem licença de operação. Todos os dados levantados científicos foram oriundos de solicitações do Ministério Público, tanto estadual quanto federal. Isso só demonstra que essa fiscalização que a SEMAS tem realizado é falha. Isso precisa ter uma mudança urgente, porque vulnera a saúde e a vida das pessoas e do meio ambiente. Não é a primeira vez que moradores da zona rural de Barcarena são afetados pela contaminação da água em decorrência de vazamentos aqui no polo industrial do município, onde, além da Hidroalunorte, existem outras mineradoras e também metalúrgicas. Pesquisadores da Universidade Federal do Pará, que analisam os impactos ambientais nessa região há 11 anos, fizeram um estudo que identificou, por exemplo, a presença de chumbo em 90% dos poços artesianos nas comunidades pesquisadas. Em 80% da população analisada, o cabelo dessa população mostrou que ela está contaminada também por chumbo. Muito preocupante, muito perigoso para a população. Nos últimos 15 anos, a Defensoria Pública registrou 15 acidentes ambientais em Barcarena. Ontem à noite, mais um susto em Barcarena. Um trecho da PA 481 ficou coberto de lama que vazou de um caminhão que transportava rejeitos da Hidroalunorte. Os resíduos estão sendo analisados. O IBAMA informou que está investigando se a mineradora agiu de má fé, porque não mencionou o possível despejo de rejeitos por uma tubulação durante a vistoria no último domingo. A Hidro negou que esteja operando no depósito de resíduos sem autorização. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente informou que o licenciamento está em situação regular. Sobre a falha na fiscalização, o governo do Pará declarou que agiu com rapidez assim que constatou o vazamento irregular em Barcarena. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a bandeira tarifária vai continuar verde em março, portanto, sem cobrança extra nas contas de luz. Isso porque as condições de geração de energia nas hidrelétricas continuam ajudando. E tem chuva prevista para amanhã em áreas importantes para a geração de energia elétrica. Vamos conversar com a Maju lá em São Paulo. Boa noite, Maju. Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Isso mesmo, é no Sudeste e Centro-Oeste que ficam duas das principais bacias geradoras aí de energia, do Rio Grande e também a do Rio Paranaíba. E nos próximos 15 dias deve chover bastante sobre elas. O especialista em climatologia, o Alexandre Nascimento, diz que será uma chuva boa para fazer a água dessas bacias escorrer naturalmente, gerar energia sem precisar usar comportas. É a chamada energia natural afluente, que quando é suficiente, dispensa o uso de água de reservatórios e de térmicas, por isso que não encarece a conta. A chuva tem seu lado bom, mas pode ter seu lado cruel, né? A que caiu ontem em Ubatuba, no litoral norte paulista, provocou deslizamentos e matou uma mulher de 55 anos. Foi muita água em Ubatuba, mas na Praia do Lázaro, gente, choveu em 12 horas, quase toda a média do mês de fevereiro. Choveu também bastante em Angra, no Rio, e na região aí serrana do estado, a gente
vê aqui Nova Friburgo. Mas amanhã tem notícia boa para estas áreas. A chuva vai perdendo força e o tempo vai voltando a abrir. 31 graus na capital fluminense e em Ubatuba faz 27, que é a mesma máxima aqui de São Paulo. Já em pontos de Minas Gerais e do Espírito Santo, a chuva pode continuar forte, como em BH, em Vitória e em Linhares. Renata. E como fica o sábado nas outras regiões, Maju? Olha aqui o nosso mapa de chuva, Renata, pode chover aqui na maior parte do centro-oeste, também da região norte, em áreas aí do nordeste também. 27 de máxima em Rio Branco e 30 lá em Belém, muita chuva para lá. Sábado chuvoso também em Cuiabá. No oeste da região sul, pancadas podem quebrar um pouco aí da secura. Tempo instável aqui também na faixa leste, entre Paraná e Santa Catarina. E vai dar praia com certeza em quase todo o leste do nordeste, como em Aracaju, onde faz 32 graus, 24 em Curitiba, com possibilidade de garoa, sol e 28 graus, Renata, em Porto Alegre. Bom fim de semana, Maju. Para vocês também. E como se não bastasse ser uma sexta-feira, hoje tem Globo Repórter, gente. É o primeiro programa de 2018 e essa temporada começa falando de flores. Você sabia que o Brasil é o país mais florido do planeta? Nenhum outro tem tantas espécies como o nosso. Cresce o número de brasileiros que ganham a vida trabalhando com flores. Olambra, a cidade fundada pelos holandeses, inunda os mercados com as cores que saem de seus canteiros. A tulipa brasileira que seduziu os europeus. Beija-flor, o mensageiro da reprodução nos jardins e nas matas. As misteriosas rosas do deserto, as flores que curam. E a cidade que produz mais rosas no Brasil. Hoje, no Globo Repórter. A seguir, a execução de um bandido aterroriza hóspedes de um hotel em São Paulo. A Arábia Saudita autoriza mulheres a entrar em estádios de futebol. A polícia de São Paulo está investigando se existe ligação entre o assassinato de um integrante de uma facção criminosa ontem à noite com o de outros 2 integrantes da quadrilha no Ceará. O vidro estilhaçado na entrada do hotel na Zona Leste é uma das marcas da violência na noite anterior. Achei que eram fogos de artifício, que era um barulho bem forte, né? E aí eu vi o pessoal correndo, se abaixando aqui na rua, o pessoal com fuzil na porta. Pouco depois das 7h30 de ontem, 2 casais se cumprimentavam na porta do hotel. De repente, um homem apareceu correndo e, ao mesmo tempo, um tiro pegou no vidro do carro. O homem, já caído, foi atingido por disparos de fuzil. Um outro bandido deu mais tiros. Dentro do hotel houve pânico entre hóspedes e funcionários. 2 mulheres ficaram feridas.
O homem executado é Wagner Ferreira da Silva, de 32 anos. Ele era integrante da facção paulista que comanda crimes de dentro dos presídios. Era conhecido como Cabelo Duro. A polícia suspeita que a morte dele tem a ver com a execução de outros 2 membros da quadrilha. Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca, foram mortos em Aquirás, região metropolitana de Fortaleza, na semana passada. Segundo as investigações, eles estavam a bordo de um helicóptero. O piloto teria simulado uma pane e, quando pousou, GG e Paca foram assassinados pelos próprios comparsas. A polícia já sabe que os 2 tinham imóveis de luxo no Ceará. A Justiça do Ceará decretou a prisão de Wagner Ferreira ontem por suspeita de envolvimento direto na morte dos 2 bandidos. A polícia do Ceará pediu à Polícia Civil de São Paulo que tentasse localizá-lo, mas os rivais o encontraram primeiro, aqui na porta do hotel. Esse bilhete foi apreendido no começo da semana na penitenciária de Presidente Venceslau, no interior paulista, onde está presa a maior parte da cúpula da facção. Cabelo Duro é citado 2 vezes. O texto diz que ele informou aos chefes que um membro da facção, chamado de Fuminho, mandou matar GG e o Paca. Cabelo Duro teria prova de que os 2 estavam roubando a quadrilha. Nós estamos juntando tudo, na verdade até casos anteriores já ocorrido, de integrantes que seriam integrantes desta facção, para podermos elaborar uma vinculação entre todos esses casos. Voltaram às ruas do Rio de Janeiro numa operação conjunta com as polícias civil e militar. Foi a terceira operação das Forças Armadas esta semana. 3.200 militares participaram do cerco a comunidades na zona oeste do Rio. Deram apoio às polícias civil e militar, que fizeram buscas na Vila Kennedy, Vila Aliança e Coreia. O Comando Militar do Leste negou que a operação tenha relação com o assassinato do subcomandante da Unidade de Polícia Pacificadora da Vila Kennedy. Na última quarta-feira, o tenente Guilherme Lopes Cruz foi morto pouco depois de recuperar uma arma na comunidade. A arma pertencia ao sargento do Exército Bruno Albuquerque Cazuca, assassinado um dia antes. Hoje, 27 pessoas foram levadas para a delegacia. Uma delas é investigada pela morte do sargento. As forças de segurança apreenderam carros, motos, drogas, além de 2 pistolas, mas nenhum fuzil foi encontrado. Durante a operação, motoristas tiveram que apresentar documentos e carros foram revistados. O jornal O Globo divulgou imagens em que homens das Forças Armadas tiram fotografias de moradores com a identidade na mão. Segundo o jornal, eles ficharam homens, mulheres e idosos. O Comando Militar do Leste afirma que a consulta é um procedimento policial para averiguação da existência de mandado judicial sobre suspeitos, que o uso do celular foi para abreviar o incômodo aos moradores e que não há ilegalidade. O Ministério Público Estadual esclareceu que as Forças Armadas estão adotando medidas para tornar viável o cumprimento de mandados de prisão e que fotografar pessoas com suas carteiras de identidade pode ser justificado para afastar qualquer suspeita de falsidade. A OAB no Rio e a Defensoria Pública do Estado são contra. A Defensoria alega que esse tipo de abordagem configura a violação de direitos fundamentais. No almoço com o governador Fernando Pezão, o interventor-general Braga Neto anunciou o nome dos 2 principais integrantes da equipe. O general Richa Fernandes Nunes vai assumir a Secretaria de Segurança Pública e o general Mauro Sinotti será chefe de gabinete da intervenção. O gabinete do interventor vai funcionar aqui, no Centro Integrado de Comando e Controle. O futuro secretário de Segurança Pública, Richard Nunes, é bacharel em Direito e está à frente da Escola de Comando e Estado-Maior. Esta semana foi promovido a general de divisão, o chamado 3 Estrelas. Já o braço direito do interventor, Mauro Sinotti, é comandante da 1ª Divisão do Exército. Nos Jogos Olímpicos, chefiou o Comando Conjunto de Prevenção e Combate ao Terrorismo. Os 2 generais também coordenaram as forças de ocupação no Complexo da Maré entre 2014 e 2015. Destaques do noticiário internacional. O governo dos Estados Unidos
novas medidas econômicas para pressionar a Coreia do Norte a desistir das armas nucleares. Donald Trump chamou de as sanções mais pesadas já impostas a qualquer país. São restrições contra navios e companhias envolvidas em transporte marítimo que ajudariam a sustentar financeiramente o regime norte-coreano, principalmente com o abastecimento de combustível e carvão. O anúncio acontece ainda durante as Olimpíadas de Inverno da Coreia do Sul. A participação da Coreia do Norte vinha sendo vista como um primeiro passo para uma aproximação diplomática entre os dois vizinhos. Ivanka Trump, filha do presidente e assessora sênior da Casa Branca, está na Coreia do Sul justamente para o encerramento dos Jogos e foi a responsável por avisar o presidente sul-coreano das novas sanções. Ao detalhar as medidas, o secretário do Tesouro americano alertou que qualquer país que ajude a Coreia do Norte não vai poder fazer negócios com os Estados Unidos. E Donald Trump disse que se as sanções falharem, os Estados Unidos vão ter que passar para a fase 2. Phase 2 may be a very rough thing. E a fase 2 pode ser muito dura, muito infeliz para o mundo, afirmou Trump. E completou, dizendo que tem esperança que as sanções funcionem. A Organização dos Estados Americanos pediu ao governo venezuelano que adie as eleições presidenciais de abril. A organização defende que o processo permita a participação de todos os partidos, além de observadores internacionais e de um conselho eleitoral independente. E considera que o cronograma atual impede uma eleição democrática e dentro das normas internacionais. O Brasil e outros 18 países apoiaram a resolução da OEA. 5 foram contrários e 8 se abstiveram, incluindo aliados tradicionais da Venezuela, como Equador, Nicarágua e El Salvador. O governo dos Estados Unidos anunciou hoje que vai inaugurar a embaixada nova em Israel em maio, na cidade de Jerusalém. A mudança vai coincidir com a comemoração dos 70 anos de fundação de Israel. Em dezembro passado, o presidente Donald Trump reconheceu a cidade como capital de Israel em vez de Tel Aviv. Essa decisão causou muita polêmica porque o lado oriental de Jerusalém é reivindicado pelos palestinos. Os demais países têm mantido as embaixadas em Tel Aviv, até que israelenses e palestinos concluam as negociações de paz. E um dos regimes mais fechados do mundo deu um passo importante no reconhecimento dos direitos das mulheres. O governo da Arábia Saudita liberou a presença feminina em estádios de futebol. A liberdade às vezes se limita aos olhos e mesmo eles não podiam enxergar. Mas o rígido código moral foi quebrado. Os estádios agora também são delas. Essa torcedora diz que é um ser humano e que ninguém mais vai impedi-la de fazer o que quer. A outra acha ótimo, porque não tem diferença entre mulher e homem. Os ultrarradicais discordam, mas o futuro rei saudita tirou o poder de prisão da polícia religiosa. Mohammed bin Salman quer modernizar o país. Um dos próximos passos é permitir que as mulheres possam ir aos cinemas. As medidas foram bem recebidas pela maioria dos jovens, que representam 2/3 dos 21 milhões de sauditas. E também por esses 2 meninos. O garoto acha legal que elas possam experimentar essa diversão. A gente já está acostumado a ver torcedoras em todos os tipos de partidas. Agora, num país ultraconservador, não é comum homens e mulheres se misturarem. Então, a possibilidade de as sauditas assistirem a jogos é uma pequena, grande mudança e dentre muitas prometidas. A partir de junho, as mulheres também vão poder dirigir. Essa ativista passou grande parte da vida fazendo campanha por esse direito. Ela se disse em êxtase, mas também triste pelos dias que ficou presa só por ter dirigido. Alguns veem um ritmo de reformas arriscado para o príncipe. O Reino Saudita foi fundado numa aliança com seguidores de uma interpretação controversa do Islã, o arabismo. Bin Salman também criou um centro encarregado de verificar as palavras do profeta Maomé e, assim, eliminar interpretações extremistas. O jogo vai virando devagar no país do santuário de Meca e Medina. Mas se o principal lugar sagrado do Islã ficar mais moderado e estável, o impacto vai ser notado em todo o mundo muçulmano. A torcida é cada vez maior. A seguir, a Olimpíada de Inverno. Uma adolescente russa conquista o ouro na patinação.
Por isso que ela tem esse sotaquezinho. Depois do Globo Repórter, hoje tem o Jornal da Globo. E em seguida as competições da Olimpíada de Inverno ao vivo durante toda a madrugada. Boa noite. Boa noite, bom fim de semana.